Olá pessoal, estamos ao vivo. Vamos falar sobre o Vale do Silício hoje e a curiosa virada à direita do Vale do Silício. Então, para alguns avisos breves, começando com uma boa notícia, teve várias pessoas mandando mensagem falando que não estava recebendo as notificações da live e do nada começaram a receber. Então, depois eu falo isso pro pessoal, o pessoal fala, não é assim, é exatamente assim. Então vão colocando like, aproveite para se inscrever quem não se inscreveu, que isso vai ajudando tremendamente o algoritmo, vai quebrando o shadow bans, as layers de shadow ban que tem. E são prontos que fazem essas coisas mesmo, não é muitas vezes as pessoas acham que isso é um ativista, um cara que está lá digitando, às vezes existe isso, mas isso não acho que é o mais comum, acho que o mais comum são prontos mesmo que ativam quando você fala certas palavras, né? Coisa bastante comum, nada diferente do que o Elon Musk descobriu, inclusive, quando ele adquiriu o X, né? Uma coisa engraçada de quando o Elon Musk adquiriu o X é que as pessoas tinham camisetas seja woke. Muito bom, né? E aí ele viu vários... Pronto, o pessoal trouxe o cafezinho aqui, muito obrigado. As pessoas tinham várias camisetas lá. Então, deem o like, se inscrevam. Aproveitem agora, no começo da live, peguem o botão de compartilhar e mandem para as pessoas. Especialmente pessoas do meio empresarial, as pessoas que trabalham em empresa, mercado financeiro, qualquer coisa que vocês conheçam. Essa live vai ser bem elucidativa. Tem muitas pessoas do Brasil que sequer sabem que houve uma virada para a direita do Vale do Silício. E nós vamos estar no evento em Vitória, tá aí ó, fixado, evento presencial em Vitória. Manda o link aí, pessoal, de novo nos comentários do nosso evento em Vitória, que agora é amanhã. Né? Então nós estamos no última chamada. Amanhã eu vou para Vitória. Então nós estamos na última chamada para quem quiser participar do evento em Vitória. É hoje, literalmente, ultimíssimas vagas. Então, ó, quem é de Vitória e ainda não entrou no evento, amanhã eu vou para lá, último dia para se inscrever. E eu vou, já dando um disclaimer, né? Teve gente sobre Vale do Silício, quando o tema é esse, sempre tem as teorias da conspiração. E aí já tem um pessoal no Twitter falando, meu Deus, o Guilherme é conectado no Vale do Silício e tal, não sei o que, blá blá blá. Não tem nada disso, tem muito pouca conexão, na verdade, não tem uma grande conexão. O que eu fiz eu fui 3 vezes para o Vale do Silício. Eu dei uma palestra numa empresa, uma palestra para um grupo de 40 pessoas, 40 empresários, e eu dei uma palestra em Stanford. Então eu dei uma sequência de 3 palestras, e uma vez eu fui na festa na casa de um empresário. Isso não foi no Vale do Silício exatamente, mas foi em Austin. Só que Austin, que é no Texas, é meio que um pedaço texano do Vale do Silício. Então é isso, não é uma baita conexão, não é uma baita nada. Claro que eu conheci pessoas lá, mas e ouvi histórias, essas histórias enriquecem o entendimento. Mas de fato não é uma conexão tão profunda quanto às vezes se estipula, né? E essa virada, muitas pessoas falaram assim, essa virada para a direita do Vale do Silício, muitas pessoas doaram dinheiro para o Trump e tal. Ainda não chegou tanto no Brasil. Nós estamos realmente falando de um assunto que é pouco discutido no Brasil, ou as pessoas não fazem ideia, ou falam muito pouco, apareceu muito por cima, né? E aí eu pensei em aprofundar um pouco o tema, entrar nos personagens, nas pessoas específicas que estão envolvidas e o que está acontecendo para que essas pessoas específicas virassem. Algumas conversões para a direita são mais sinceras e outras são menos, né? Então, teve gente falando assim, por que o Vale do Silício virou para a direita? É dinheiro. Olha, spoiler dessa live, descobrindo a roda, né? O Vale do Silício é movido a dinheiro. Então, assim, quem não teve essa... Quem até agora não caiu a ficha de que o Vale do Silício é movido a dinheiro, não está lá. Então, para quem não sabe nem o que é Vale do Silício, Vale do Silício é na Baía de São Francisco, em volta de Stanford, tem uma região que foi uma região que teve um investimento militar muito grande, e a partir dali começou um boom, né? Então, Stanford cedeu parte dos territórios, os militares investiram bastante ali,
E aí o que acontece é que ali virou um boom, teve um grande boom de tecnologia. Isso já fazem desde os anos 70, isso está acontecendo, 60. E aí teve um boom muito grande ainda nos anos 90, né? E que explodiu na bolha.com. Mas grande parte das empresas, das grandes empresas de tecnologia, ou se originaram, ou têm escritórios muito grandes lá, ou passaram pelo Vale do Silício, que era uma região que as pessoas de fato pegavam silício e ali teve o começo, mas o silício fundamentalmente vem dos microchips, porque uma grande virada do Vale do Silício foi a produção dos chips. E aí isso, claro, basicamente vai mudar bastante a história da região. E aí a Apple é em Cupertino, que é lá no Vale do Silício, sei lá, a HP, uma geração até mais antiga do que a Apple, era lá. Aliás, o Steve Jobs aprendeu com o pessoal da HP. O Elon Musk se desenvolveu lá, apesar dele estar hoje no Texas, ele mudou para o Texas, então teve uma galera que saiu de lá e foi para o Texas, mas ele era de lá, e assim por diante. Então você vai ver várias, o Google é lá, o Facebook, o Meta agora é lá e assim por diante. Então, essa região do Vale do Silício é uma região que é basicamente o maior centro de tecnologia do mundo. E muitas pessoas que estão lá, a população, muitos são chineses, muitos são indianos, muitas pessoas são do leste europeu, então atrai pessoas de vários países, de vários lugares. E é um hub muito grande de venture capital. O que é venture capital? Então o cara monta lá um escritório e ele vai dando investimentos, aportes em empresas que estão começando. Muitas vezes ele ajuda essas empresas, conecta elas com pessoas importantes e tal. E ele está apostando que essa empresa vai crescer, né? Que ela vai ter um grande crescimento, e aí a empresa acaba crescendo, o cara ganha uma bolada, né? Então ele vai dando para várias, e aí as que crescem ele ganha muito. Então o Vale do Silício é um grande centro de venture capital, né? Mais do que eventualmente outras coisas. Então você está falando basicamente de empresa de tech e venture capital. De toda a elite americana, foi praticamente a única parte da elite americana que teve uma grande virada para a direita, mas é uma parte muito significativa, porque hoje grande parte das maiores empresas do mundo são as empresas do Vale do Silício, e o fato delas terem dado essa virada, fundamentalmente deu um boom na campanha do Trump, inclusive em financiamento. Eu até tenho, só para mostrar em números até isso, sobe pessoal o gráfico que a gente tem do financiamento no Vale do Silício. Então, se vocês olharem esse gráfico aqui do lado, tem uma curva, a parte mais embaixo é 2000, e aí a última é 2024. E aí nós temos por eleição quanto dinheiro foi sendo doado para qual partido, né? Então, para o Partido Republicano, que é o vermelho nessa linha, e para o Partido Democrata, que é o azul, né? Então, se vocês olharem um montinho, lá em 2000, você tem muitas doações ainda para o Partido Republicano e para muitos candidatos de centro. E o que aconteceu na época é que também era muito comum você doar para os dois partidos, né? Então, o empresário querendo estar sempre por cima, querendo estar sempre bem posicionado, doava para os dois partidos. Muitas dessas doações para o Partido Conservador vinham de uma geração mais velha do Vale do Silício, que tinha vindo em grande parte do leste europeu e que era conservadora. Sei lá, o cara da Intel, por exemplo, os chips, muitos chips, boa parte dos chips são da Intel. O cara da Intel, ele era húngaro e era um cara conservador de origem. E aí vários caras eram conservadores, até por essa formação cristã que eles receberam no leste europeu. Só que essa geração foi morrendo, e dá para ver claramente a morte deles está exemplificada nessas doações. E a geração mais nova foi entrando desses dropouts de faculdade, o cara que entra na faculdade larga para empreender lá no Vale. E aí teve o Partido Democrata, começa a ter uma grande atuação lá, o Barack Obama chamava o pessoal para jantar, o Al Gore teve uma atuação gigantesca no Vale do Silício, virou conselheiro da Apple. A esquerda, pode voltar com o gráfico. A esquerda começa a fazer um lobby, e o que vocês veem aqui no gráfico? A curva azul começa a subir. Então, quando a curva azul começa a subir, a curva vermelha também baixou muito. E aí nós temos uma ascensão
de praticamente 2 décadas da cultura progressista, até a cultura woke, ó, cujo auge foi 2020. Pandemia, absolutamente o Partido Democrata dominou a Califórnia de forma absoluta, só tem o Partido Democrata, você só pode defender o Partido Democrata, só a esquerda americana existe, todo mundo foi cooptado por ela e basicamente as doações para republicanos desapareceram completamente no Vale do Silício ao longo desses 20 anos até o ponto 2020, que foi a eleição do Biden, que ninguém doou para o Partido Republicano e 100% das pessoas doaram para o Partido Democrata, né? Então é um negócio, dá para vocês verem isso. E aí do nada, de 2000 para 2024, que é a pirâmide ali em cima, o vermelho passa o azul. Então o que foi isso do nada? É o que nós vamos comentar aqui ao longo da live. Eu vou falar dos personagens envolvidos nisso, né? Para responder a pergunta proposta pela Luciana, porque o mundo está reagindo a doutrinas de esquerda. Exatamente. Sim, claro. É evidente que isso é um fator. Mas vejam, vamos entrar no nível de entendimento mais profundo. Então vamos discutindo os personagens um por um, né? Sobe aqui a imagem do nosso primeiro personagem aqui para comentar essa virada, né? Por que essa curva do nada inverteu? Eu tinha mandado, sobe do outro, essa imagem é ótima, mas eu queria do Elon Musk, sobe do Elon Musk, que era a primeira, né, que eu tinha mandado. Então assim, vamos lá, o protagonista dessa virada, o primeiro protagonista é obviamente o Elon Musk. Todo mundo sabe que o Elon Musk, boa parte daquele dinheiro de doações é do Elon Musk. O cara que está no governo americano é o Elon Musk, o cara que criou um departamento do governo americano chamado DOGE é o Elon Musk. E o Elon Musk é um caso curioso, né? Porque ele vem da África do Sul e o grande business, né? Então, primeiro que é impressionante a história dele, porque ele faz o PayPal, na verdade ele faz o X-Payments, e aí o PayPal meio que engole o X-Payments. E aí o Elon Musk, ele na verdade, ele pega esse dinheiro do X-Payments e faz o foguete, a coisa mais absurda do mundo, que é a SpaceX. Então o foguete dele, o cara bota o foguete de pé, no quarto lançamento de foguete, se eu não me engano, se o foguete não subisse, eles iam abaixo. E o Elon Musk, a essa altura, o cara fez o foguete, o cara suplantou a NASA, o cara fez o foguete da ré, coisa assim mais absurda do mundo e etc. E aí ele realmente pancou de dinheiro completamente, porque ele virou o número 1 do carro elétrico global com a Tesla. O cara simplesmente fez o carro elétrico mainstream. E o carro elétrico era uma pauta que até muitas pessoas da esquerda, na verdade, queriam. Basicamente para não ir com a gasolina, por questões, sei lá, ambientalistas ou qualquer coisa. E o Elon Musk não era um cara que se via como um cara à direita. O que acontece com o Elon Musk? Exatamente coloca o filho, né? Então ele tem esse primeiro casamento que depois vai dar... ele vai ter problemas no casamento. E aí eles colocam o filho na escola da Califórnia. E aí vai ter uma mudança de sexo e vai chegar e falar, não, eu sou marxista, né? Sou marxista e tal. E aí o Elon Musk, ele tem ele fica assim, ele fala, meu Deus, será que eu sou culpado, né? Será que simplesmente eu sou culpado? Será que não sei o quê? Então ele até faz uma virada na vida dele. Vocês podem dar uma olhada, acho que o chat travou aqui. Não é nem a barra, ele simplesmente não está alimentando aqui. Não é nem que o Elon Musk, ele do nada, né? Quando ele primeiro fica com um peso na consciência, ele fala assim, não, será que eu errei, né, na minha vida? Será? Aqui, ó, voltou. Tô vendo vocês de volta aqui, ó, voltou o chat. Então, será que o Elon Musk, ele pensa assim, bom, será que eu voltou aqui agora? Será que se eu parar de ter tantos bens, né? Então ele começa a desfazer de vários bens, eu paro de ser um opressor aqui nessa narrativa, né? E aí ele começa a desfazer de vários bens. É até famosa história, porque ele basicamente ele vai viver até em períodos da vida dele em van, em trem, ele vira um cara muito desprendido, né?
E o que ele descobre? Quanto menos luxo, o fato de ele viver com menos luxo não altera nada. Ele continua sendo o capitalista opressor. E não importa o que ele faça, ele é uma espécie de alvo da coisa, né? E aí ele começa a ter começa a ficar chocado, na verdade, com tudo isso. E o Elon Musk, no dia a dia empresarial dele, ele é basicamente o monarca da empresa, num nível muito forte, o cara exerce autoridade de maneira muito intensa. É engraçado porque ele tem uma vida pessoal absolutamente maluca. Guilherme, ele pode ser o anticristo. Eu não acho que ele é o anticristo, mas ele já se envolveu com esoterismo. Depois ele foi namorar a Grimes, que claramente usa roupas esotéricas e faz festas esotéricas. E aí tem muita coisa muito louca envolvida nas festas do negócio. Ele criou uma empresa que coloca, sei lá, um chip na cabeça das pessoas. Tudo isso é absolutamente verdadeiro. Sobre o Elon Musk. A mãe dele é esotérica, Deus do céu, e o pai dele era muito louco, né? Embora o pai dele fosse um cara muito, muito louco, certamente um cara muito imoral, mas também um cara bastante red pill em alguns aspectos, apesar da loucura. E ele nesse meio muito estranho, né? Imagina, ele é até tomado pela uma época da vida dele, né, feito de tons pela mulher do Johnny Depp, entendeu? Pela Amber lá, a mulher do Johnny Depp. O cara foi pilotado pela mulher do Johnny Depp, não é a melhor das coisas. Foi vítima direta das teorias esquerdistas, o filho dele foi sequestrado pelo abismo da perfeição, da perversão. E aí o que acontece com o Elon Musk, né? Ele basicamente, quando ele, apesar de todos esses elementos da vida dele, né, apesar de todas essas coisas, né, ele ter realmente o negócio do microchip, até que ponto várias pessoas dessas não são transhumanistas nessa live, é um tema a ser pensado. Fato é que essa história do filho começa a botar ele em xeque com basicamente toda a ideia de esquerda. E o jeito como ele, exatamente o jeito como ele interage, né? Fundamentalmente o jeito como ele interage com a esquerda muda a partir daí. Porque ele começa a falar no Twitter dele de vírus woke na mente. Começa a falar coisas como tome a pílula vermelha. Começa a falar coisas como quem você acha que controla a mídia. Começa a falar coisas como... Ele basicamente ele entra nesse mundo em que claramente ele está lendo literatura de direita. Muito provavelmente outro personagem, sabe a foto do Peter Thiel, né? Outro personagem que introduziu ele muito nessa literatura de direita foi o Peter Thiel, que é o personagem aí do lado. O Peter Thiel, ele é alemão, na verdade, de origem, e ele é homossexual. E aí o que acontece? Um jornal de esquerda expõe o homossexualismo dele, um negócio chamado Gawker. E aí ele começa uma luta contra esse jornal, que começa a atacar ele e tal. E aí o Peter Thiel começa a ter ódio da esquerda na briga contra esse negócio, porque ele não queria ter divulgado essa vida homossexual dele, queria ter, sei lá, ele sentia... Porque tem esse outro lado do Peter Thiel, que é muito curioso. O Peter Thiel, ele foi educado em parte pelo René Girard. E daí ele foi introduzido a ideias... basicamente ele foi introduzido a ideias cristãs. Então ele escreve textos sobre cristianismo, sobre o anticristo, sobre a importância das pessoas redescobrirem Deus, a importância do sacrifício, uma coisa muito peculiar. E de outro lado ele teve até muitos escândalos envolvendo na vida sexual dele, um dos amantes dele que cometeu suicídio, então é uma história muito, muito louca, né? Mas o fato é, quando ele começou a brigar com esse jornal, ele começou a ter raiva da esquerda organizada. E ele já tinha essa influência cristã. E aí ele começa a ter um contato muito grande com literatura de direita. O Peter Thiel, tendo contato com essa literatura de direita, obviamente deve ter sido uma influência no Elon Musk. Detalhe interessante, eles estavam juntos no PayPal. Apesar deles estarem meio brigados, porque na verdade o Peter Thiel é o cara que está suplantando o Elon Musk ali naquele momento. Tá meio que engolindo o X-Payments na época do PayPal. Mas o Peter Thiel,
começa então a trazer essas ideias de direito, começa a estudar, ele tá dando palestra por aí, falando sobre cristianismo, ele foi em Cambridge, ele foi em Cambridge inclusive pouco tempo depois de quando eu estava em Cambridge, e aí ele foi lá falar que ele é influenciado pelo Curtis Yarvin, sem dúvida, que é uma pessoa da direita, e aí o Peter Thiel entra nessa e sem dúvida ele deve passar parte dessa literatura de direita para o Elon Musk. E o Elon Musk começa a ser cortado e cancelado no Twitter, até por tweets desse tipo. E aí vai escalando nele, ele que é um cara ultra blaster, infinitamente rico, o cara é uma força na natureza, ele é um gestor de um poder inacreditável. O cara chega uma hora e fala, vou comprar o Twitter. E esse momento muda completamente a história do Vale do Silício com a direita, porque a partir do momento que o Elon Musk compra o Twitter, e quando ele compra, ele quer fazer uma administração meio moderada no começo, né? Só que a coisa vai se tornando impossível, porque tá cheio de ativistas lá no Twitter. Esses ativistas, eles tornam a empresa intragável. O Elon Musk vai demitir 3/4 do Twitter e a empresa continua funcionando igual. E aí quando ele demite toda essa galera e tá cheio de ativista, ele descobre que os algoritmos são... e ele descobre que os algoritmos são manipulados, que tem influência do governo para forçar as pessoas a serem de esquerda no Twitter. Ele descobre que ele descobre fundamentalmente que que a coisa era manipulada no nível insano. Ele começa a entrar em rota de colisão com a própria esquerda no Twitter. E isso vai influenciar demais esses outros caras do Vale do Silício. Então, pensa, o Peter Thiel, a despeito da loucura da vida pessoal dele, ele basicamente já está inclinado à direita e ao cristianismo. O Elon Musk agora está em rota de colisão completa com a esquerda e ele tem uma plataforma gigantesca, que era a plataforma do woke e tal dos Estados Unidos, que agora ele é dono e ele começa a abrir a porteira para várias pessoas de direita voltarem à plataforma e tal. Ele abre a porteira pesada. E aí a coisa vai embora. E o que começa a acontecer, né? Começam a aparecer outras pessoas que vão entrando na esteira, né? Então, a partir do momento que abriu-se a porteira, então, pega, por exemplo muito óbvio, assim, David Sacks. Sobe o David Sacks, a foto do David Sacks aí, pessoal. Então, o David Sacks é sócio do Peter Thiel no Founders Fund. O Peter Thiel, aliás, foi um dos primeiros investidores do Facebook. E aí, por óbvio, né? O David Sacks começa o quê? Virar para a direita. O David Sacks tem um podcast, já estava simpatizando com a direita em alguns aspectos. A bola começa a girar, eles veem o que aconteceu no Twitter, o Elon Musk começa a divulgar todas as coisas que estavam no Twitter e o David Sacks esteve envolvido no Twitter. Ele era também da chamada máfia do PayPal. Aí o David Sacks vai parar nesse negócio, visita o Twitter, vê os ativistas, vê a loucura e o cara só vai ficando mais à direita nesse mesmo negócio. Então falando que a direita é liberal brigando com a esquerda liberal. Absolutamente correto. Próxima imagem, e aí que é interessante, né? Então tem umas histórias interessantes sobre o Mark Zuckerberg. Bota o Mark Zuckerberg aí antes e depois. O nosso Mark Zuckerberg, né? Então o Mark Zuckerberg, eu estava convicto que ele era não sei se eu vou ser banido das redes por falar isso, mas eu estava convicto que o Mark Zuckerberg era um reptiliano, algo do gênero, ou talvez um androide, na melhor das hipóteses. E o Mark Zuckerberg, ele começou a fazer jiu-jitsu, ele meteu uma correntinha, ó. Ele basicamente... o Gil curou o Mark Zuckerberg de uma maneira quase inimaginável. A história que eu ouvi, inclusive, lá do Mark Zuckerberg, que é muito boa, né? Bota aí a imagem da mulher, né? Da Frances... como que é o nome? Haugen, qualquer coisa. O nome alemão, né? Então essa mulher, ela entra no Facebook... E ela entra no Facebook porque ela estava muito preocupada com a radicalização que o Facebook estava produzindo, né? E aí ela claro, era uma ativista política do Partido Democrata. E daí a mulher entra
e ela escreve uma política de diversidade, gênero e raça e etc. do Facebook, feita por especialistas, que basicamente é um documento desse tamanho, com um monte de militantes universitários. E ela leva isso lá para o Mark Zuckerberg, então ela já entra para fazer ativismo no Facebook, eles contratam ela e botam ela numa posição de destaque e dão acesso a documentos sigilosos, né? E aí ela leva essa literatura lá para o Mark Zuckerberg, o Mark Zuckerberg olha e fala, não, tá bom, muito legal, mas deixa eu fazer a minha política de diversidade, sei lá o quê. Aí o Mark Zuckerberg vai lá, passa um final de semana e volta e apresenta para ela a política dele, né? E aí a mulher sai dali e ela resolve fazer o quê? Tirar foto de todos os documentos. Tirar foto de todos os documentos sigilosos do Facebook, pegar todas as políticas internas e ela vai para o Congresso americano. Então essa mulher, ela chega no Congresso e ela vai denunciar o Facebook, porque o Facebook manipula todas as coisas para fomentar a extrema-direita e o preconceito e etc, e blá blá blá. E aí o Facebook entra num escândalo, e aí a esquerda inteira cai matando em cima do Facebook. Isso depois, entendam, isso com o Mark Zuckerberg apoiando a esquerda de maneira sistemática, né? E aí ela entra nessa loucura, e é nessa época que o Facebook muda o Facebook muda o nome de Facebook para Meta. E aí depois disso o Mark Zuckerberg faz um rito, eu não estou brincando com vocês, em que chegam ativistas woke e eles ficam gritando com o Mark Zuckerberg e humilhando ele. E aí ele ficou ouvindo isso e falando, não, realmente, eu sou um macho opressor, e ele escrevendo num caderninho. E a galera ficava gritando com ele. Então o Mark Zuckerberg começa a entrar na pira. E acho que até nessa época que ele começou a entrar no Gil. Então assim, uma coisa toda muito surreal, né? E aí ele entra no Gil, aí ele começa lá ele começa a mudar fisicamente, tomar um bronze. E o resultado dessa, o Zuckerberg, claro, obviamente, se tem um grau, sem dúvida existe um grau muito maior de sinceridade a despeito de todos os interesses, obviamente, incluídos. Mas existe um grau muito maior de sinceridade envolvidos com Elon Musk e com o Peter Thiel, que são duas forças da natureza. O Mark Zuckerberg, por óbvio, é infinitamente mais oportunista do que os outros dois. Mas é muito engraçado, porque a transformação física do Mark Zuckerberg casa com isso. E aí o Mark Zuckerberg é meio que o último a pular no barco, e depois que o Trump já ganhou, ele fala, turma, eu sempre fui libertário, eu, na verdade, nunca fui de esquerda. É muito bom, né? Eu nunca fui de esquerda, eu sempre tive com vocês, guys. Ei, somos nós, entendeu? Sempre estivemos juntos. Mas, de fato, olha, o Peter Thiel foi um dos primeiros financiadores do Facebook. Então, faz sentido que ele tenha influenciado. E aí o Zuckerberg, tem gente falando, tem vídeo? Pô, tem vídeo incrível. Tem o vídeo do Zuckerberg falando que esse vídeo é um absurdo, né? Tem o vídeo do Zuckerberg falando da mudança, de ele com a correntinha, e ele falando, ó, galera, tem gente falando, os guri, ele chegando aos guri, e ele tá falando, agora mudou, chega de... agora vocês podem falar o que for no Meta, no Instagram, tamo junto. Agora que o Zuckerberg sofreu tremendamente com o vídeo do Zuckerberg, aliás, é ótimo, mas o que o Zuckerberg tenha virado um capacho do próprio RH dele é surreal. Mas então ele tem no mínimo motivos para isso. E eu coloco na linha dos ultra-oportunistas, né, que o Zuckerberg entra na linha do ultra-oportunista. Olha só o próximo, né? Bota o Jeff Bezos aí na imagem. Então o Jeff Bezos é ótimo, porque também a história é divertidíssima, né? Então aí, ó, o Jeff Bezos, agora ele é o Buff Jesus, né? O cara simplesmente, o cara tá colocando shape, né? O Jeff Bezos. E o Jeff Bezos, ele tem uma birra com a esquerda, que eu acho uma das mais cômicas, né? Porque a esposa dele, a Mackenzie Bezos, que agora virou Mackenzie Scott, ela pegou uma das maiores boladas da humanidade. Alguém até acha pra mim quanto dinheiro a Mackenzie Bezos levou no divórcio. O pessoal aí do Chad assumiu a cabeça. o cara é o Monster Bezos agora. E aí o Jeff Bezos, que basicamente tá careca, malhando e sei lá o que, o cara virou uma outra espécie, né? Alguém acha quanto que a Mackenzie levou? Vamos ver quem é a primeira pessoa do chat
que consegue achar quanto dinheiro Mackenzie Scott ou Mackenzie Bezos levou. O Jeff Bezos tá parecendo um policial do DEA agora, né? Impressionante. O Jeff Bezos que é de origem cubana. Então a mulher embolsou 36 bilhões de dólares. Aí o Thiago Gomes foi o primeiro cara a achar. A outra pessoa mandou 38 bilhões de dólares. E aí eu pergunto para vocês, né? O que a Mackenzie, a Mackenzie Bezos pegou esse dinheiro, o que ela resolveu fazer? Ela poderia fazer muitas coisas no mundo, né? Ela poderia, sei lá, começar a resolver grandes problemas, mas a Mackenzie Bezos resolveu investir perto de 100% da grana dela, dinheiro infinito, a fomentar a pauta woke, progressista e etc. Então ela pegou a grana. Cara, é surreal tudo, né? A gente vive num mundo do bizarro. Mas é isso, a mulher pegou lá 36 bilhões de dólares, por que não? E ela pegou esses 36 bilhões de dólares, 160 bilhões de reais e resolveu dar para a esquerda. Resolveu literalmente dar para a esquerda. Ah, tem aqui um negócio de ativismo muito louco, toma aqui uma grana. Tem aqui um negócio muito louco, toma aqui uma grana e tal. E ela começou a distribuir, né, essa grana de maneira insana e muito louca. E aí o resultado disso é o quê? Quando ela começou a moer essa grana para a esquerda, e o Jeff Bezos compra o Washington Post, o Jeff Bezos também é um cara à esquerda, né? Mas o Jeff Bezos, no mínimo, agora ele tem essa namorada, até pega uma foto, não te mando, mas pega uma foto aí do Jeff Bezos com a namorada dele. O Jeff Bezos tem essa namorada, não pega uma foto muito indecente, não, pega uma foto mais essa namorada latina, né? Ele já é de origem cubana, então o Jeff Bezos agora, ele tá enfim, né? Bilionário com a mulher mais nova e tal, aquela coisa, clichê absolutamente antigo, né? Mas essa namorada dele, pelo visto, eu não sei se casou com ela já, mas essa namorada dele começou a falar mal da ex-mulher dele, falando que ela era esquerdista e tal. E aí ela chegou e falou, cara, essa mulher esquerdista, ela tá afundando o negócio. E aí o Bezos começou a se aborrecer tremendamente com isso. E aí ele começa a migrar mais para a direita. Entendam, o Jeff Bezos migrar para a direita, viu? A mulher tá aí o cara, o Jeff Bezos aí muito careca e tal, e ele com essa mulher. E ela fala, não, você tem que virar para a direita, um negócio completamente insano. E aí beleza, o Jeff Bezos entra nessa, o ridículo da situação toda, a virada do Vale do Silício para a direita tem a ver com tudo isso. Ele é muito rival do Elon Musk, eles têm rivalidade por causa do negócio de exploração espacial, ele não quer entrar ele não quer entrar fundamentalmente no ônibus do Elon Musk, né? Só que no trem Elon Musk, como falam os americanos, né? Mas ele aparece na imagem, né? Ele entra no barco, né? E aí quando o Jeff Bezos, qual que é o nível de oportunismo dele, né? Igualzinho o Mark Zuckerberg, ele chega e fala, agora nós somos libertários, né? Agora nós somos libertários. Então o cara vira o Buff Jesus e agora ele é libertário. Aliás, uma coisa muito engraçada é que o Mark Zuckerberg vai daí colocar no conselho do Facebook o Dana White, que é o cara do UFC. E o Dana White é um cara de direita, né? Um cara que apoia o Trump e tal. Então é muito louco essas movimentações todas. Claro que uma figura que está meio que no centro de todas essas coisas é o próprio Joe Rogan, porque o centro de podcast começa a passar por tudo isso, né? Tem gente falando libertário é o primeiro passo para ser reacionário. Novamente, acho que não dá para menosprezar o quanto Bezos e Zuckerberg quanto Bezos e Zuckerberg são oportunistas, mas de fato eles têm problemas pessoais que explicam parte desse negócio. E aí o efeito cadeia começa. Então, por exemplo, o Sean Maguire, que é o cara da Sequoia, vou acompanhando esse pessoal no Twitter, né? Bota a imagem aí do Sean Maguire. O Sean Maguire, ele basicamente, né? Ele chega lá o Sean Maguire aparece no debate dos vice-presidentes americanos. Aí tem o J.D. Vance, que é um cara ligado ao Peter Thiel, cara que foi gestor do Peter Thiel. E aí o Sean Maguire,
basicamente fala assim, olha, a diferença entre a Sequoia, que do qual ele faz parte, é um dos maiores do Vale do Silício, né? E aí o Sean Maguire aparece e fala, ó, a diferença entre o Peter Thiel e o Tim Waltz de QI é de no mínimo 50 pontos. Ó, entendam, isso é o efeito cadeia de toda a coisa que está acontecendo. A ideia de que um cara do Vale do Silício ia escrever isso no Twitter era inimaginável há alguns anos. Era uma coisa completamente fora. Eu lembro quando eu li esse tweet, eu falei, cara, calma lá. Você está falando de um cara gigante aqui no Vale do Silício falando que o cara democrata tem baixo QI. É o efeito cadeia. Ele simplesmente está vindo por tabela, né? E aí começam outros tantos. Então pega, sei lá, o John Lonsdale, que era estagiário lá no PayPal, e daí tem um outro VC, vai vir junto, pode botar a imagem dele, começa o efeito cascata, né? E aí quando esse efeito cascata começa a vir, o John Lonsdale entra no efeito cascata, mas eu acho que, sabe, uma coisa de todos, esse eu acredito que a conversão dele é bastante sincera, política, né? Bota aí a imagem do Marc Andreessen. O Marc Andreessen ele é da Andreessen Horowitz, é um dos maiores VCs do Vale do Silício. Então, o Marc Andreessen é engraçado, porque o Marc Andreessen, se vocês assistirem as entrevistas dele, ele está falando de Império Romano, ele está falando sobre Júlio César, ele está falando sobre Carlos Magno, ele está falando que a cultura woke foi longe demais, tal, tudo bem, tá aí, todo mundo está falando. Ele tem, claro, essa cabeça oval, né, que chama atenção. Ele basicamente... o cara... o pessoal riso da cabeça do Marc Andreessen. O Marc Andreessen é um dos maiores VCs do Vale do Silício. Esse cara, ele é do meio oeste americano. E eu entendo que de todos... O cara, basicamente, o cara altíssimo QI, né? Cara, o Humpty Dumpty, o pessoal tá brincando aqui na live. Mas basicamente, o pessoal é engraçado. Mas vale muito a pena. Em todos os comentários tem que vir a sequência de comentários sobre o Marc Andreessen é implacável. Mas esse é um dos que mais vale a pena assistir as entrevistas dele. Disparado, né? Fora, vale a pena ler, duas coisas que sem dúvida valem a pena. Vale a pena ler o livro da biografia do Elon Musk, super vale a pena. O cara é um baita empresário. Sim, ele é meio transhumanista, sim, ele se vestiu lá de capeta na festa do não sei o quê, sim, ele foi lá se meter com a mulher do não sei o quê, mas o fato o cara é um baita empresário. E quando você lê, o cara é uma força natureza, o cara é literalmente uma força natureza, né? E quando você vê a história do Elon Musk, e você vê o Marc Andreessen como um cara que tem que investir em empresários, a virada intelectual dele é sintomática do que está acontecendo no Vale do Silício, que não é simplesmente modismo. Dá para ver claramente que o cara está convicto do que ele está falando de verdade, que ele estudou, que ele está começando a se interessar por várias ideias que são discutidas em círculos menores intelectuais e estão começando a circular. Tem um último nome que eu vou comentar, e daí eu vou fazer uma análise geral de tudo isso, né? Bota aí na tela o Larry Ellison. Porque o Larry Ellison é interessante, porque ele também foi virando para a direita e ele foi mentor de duas pessoas. Ele foi mentor do Steve Jobs e depois ele foi mentor do Elon Musk. Então esse é o Larry Ellison, cara da Oracle, que também, se eu não me engano, foi também pro Texas. E o Larry Ellison, o cara simplesmente mentorou Steve Jobs e Elon Musk. E ele virou para a direita, curiosamente casa com a virada do Elon Musk para a direita. Dá para ver que existe um sistema de pessoas virando para a direita no Vale do Silício. O efeito disso, o efeito de ter uma elite que vira para a direita, influenciou fundamentalmente a eleição americana de maneira direta. E aí uma coisa importante para vocês entenderem. Pode tirar o Larry Ellison daí, já deu do Larry Ellison.
esse efeito de pessoas que foram virando para a direita lá, embora vão ter outros que podem dar para trás, o cara da Califórnia, o Gavin Newsom, que é um progressista tremendo, já está recortejando o Vale do Silício para puxar o Vale do Silício de volta para a esquerda. Oh, meu Deus, eu amo vocês porque vocês foram embora. Tal. Já começou esse processo que é tão natural. Mas o fato é, vai haver, e isso já gerou um efeito cadeia, no mínimo na exclusão de várias dessas corporações, excluindo esse efeito woke nos países deles. Isso vai ter um efeito cadeia no Brasil. Por quê? Vai começar a chegar uma hora que as pessoas começam a perceber que o investimento não vem mais quando o cara coloca a pauta ESG, quando ele bota o DEI na empresa dele. Esse investimento não chega. Ele não vai ganhar o dinheiro que ele estava imaginando. A fonte, por mais que seja... Alguns desses daí são mais interesseiros, outros são mais convictos, alguns são mais sinceros, outros são menos. Eu acredito com muita sinceridade na mudança intelectual do Marc Andreessen, Zuckerberg e Jeff Bezos, Deus do céu, só acredito vendo. Elon Musk e Peter Thiel me parecem pessoas que têm um drama pessoal, intelectual sincero, mas muito grande. De qualquer maneira, independente de quem é o cara ou qual é o motivo que levou ele a isso, ou se é um motivo pessoal, se é um motivo político imediato, se é uma mudança intelectual, fato é que está acontecendo uma quebra nas elites de esquerda nos Estados Unidos. E essa quebra das elites de esquerda nos Estados Unidos vai ter repercussão global. É que o efeito é retardatário, não chega no Brasil tão rápido. Sim, essa mesma turma pode migrar para o transhumanismo facilmente, alguns deles já têm o pé lá. Sim, essa mesma turma pode perfeitamente se converter também ao cristianismo. Não existem faltas, isso é uma coisa para se rezar mesmo, né? Porque não existem falta de oportunidades para as pessoas se converterem, no sentido que elas literalmente estão em contato com várias pessoas que são católicas ou que são cristãs, que rezam por elas e que estão falando para elas, olha, vocês estão querendo... Porque aqui esse é o grande desafio do Vale do Silício e essa é a bifurcação que nós nos encontramos agora. O John McAfee, se estivesse vivo, estaria na lista, sim. Bom, ele alertou sobre várias coisas e foi bastante perseguido. O que acontece? Outro cara que na verdade foi perseguido porque virou antes da hora foi o Brandon Eich, que é o cara do Mozilla Firefox. Foram atrás dele, né? Qual é a grande questão para essa turma do Vale do Silício que virou a direita? Essa direita que eles viraram até agora é uma direita bastante liberal. E o erro deles em relação ao governo até agora é que eles acham que o que eles têm que fazer no governo americano é cortar gastos. Corta gastos, melhora a eficiência e aí vai se resolver o negócio. Essa é a cabeça do departamento do Elon Musk, do Doge, etc. Só que, na verdade, para o Vale do Silício virar de fato... O que tem que acontecer é uma mudança antropológica. Ótima pergunta, aliás. Jobs estaria no mesmo barco? Eu acho que sim, se ele estivesse vivo. Por que eu acho? Embora o Steve Jobs fosse bastante progressista, ele era mentorado pelo Larry Ellison e no final da vida ele teve uma aproximação muito grande do cristianismo. Falava de Bach, falava da religião, ele foi hippie, hindu, todo tipo de coisa, mas ele no final da vida teve essa aproximação e ele era muito próximo desse círculo social. Então eu não acho impossível que o Steve Jobs estivesse no mesmo barco. Mas o drama que as pessoas vão se encontrar agora é o seguinte: se eles não migrarem dessa direita liberal, libertária, usando o termo mais adequado americano, né, que eles se encontram hoje, para uma cosmologia, uma outra visão antropológica, como particularmente a visão cristã dá, de que existe uma alma a ser salva, existe um drama moral, e existe uma luta pela salvação das almas, e as pessoas podem se perder ou podem se elevar de acordo com essa luta, de que você precisa de confissão e família e tantas coisas prosperarem, que você precisa amar a civilização, que vocês são filhos da cristandade. Se eles não migrarem para essa visão, eles vão descambar para um transhumanismo, ou vão cair de novo no progressismo de um Gavin Newsom, ou vão se perder em alguma outra avenida, ou vão simplesmente só se complicar com os problemas pessoais tão variados que tem lá, e eles não vão conseguir fazer a transição que eles imaginam. Não tem como mudar uma sociedade a partir apenas da economia. Você precisa mudar a pessoa a partir de um ponto de vista antropológico.
O grande problema que está faltando hoje para o Vale do Silício, a despeito da virada, primeiro assim, primeira análise, né? Ele está virando para a direita, quem está preso na coisa woke vai se dar mal. Porque muito dinheiro que está indo hoje para pautas progressistas e woke vai começar a secar. As pessoas não são pouco ricas, elas são muito ricas, elas estão mudando de posicionamento. Algumas delas é oportunismo, é só esse governo, mas o fato é que o dinheiro de muitas fontes vai secar. Então esse é o primeiro efeito que vai ter impactos no Brasil muito fortes. Segunda coisa, no entanto, se elas não migram para uma antropologia mais profunda, essa mudança ela vai morrer, ela como o grão de mostarda que cai na rocha. Não vai ganhar profundidade, não vai criar raízes. Né? Então, esse é o primeiro drama. O primeiro drama é espiritual. Não tem redenção para o Vale do Silício sem ser espiritual. Segunda coisa, o segundo problema, né? Que vai ter um desafio muito grande nas pessoas. Então, existe um amor ao dinheiro desordenado, toda coisa, mas são pessoas genuinamente inteligentes que sabem gerir e que criam coisas reais, né? E isso ajuda eles a virarem para a direita por natureza, a despeito de todos os defeitos, só dos caras criarem coisas reais e tal. Eles têm que entender uma coisa sobre a tecnologia. O Elon Musk entende que a AI é perigosa, que a AI pode criar caminhos de perdição e tal. Isso aí é muito bom e tal. Mas a tecnologia, Duna já falava muito concretamente, que a tecnologia ela precisa estar subordinada ao desenvolvimento humano. Não dá para ter todo mundo perdido usando óculos e o ser humano está definhando fisicamente e como um todo. O Mark Zuckerberg ter ido para o jiu-jitsu é um passo. O Jeff Bezos ter virado Buff Jesus é um passo. Até o Elon Musk está falando de lutar, né? Inclusive estavam falando de lutar o Elon Musk e o Mark Zuckerberg no Coliseu. Mas o fato é que é necessário integrar todos esses hábitos, né? Para uma visão na qual a tecnologia tem que se subordinar ao potencial humano. Lá em Duna eles destroem a IA, porque chega um momento que eles falam, o ser humano está se degenerando. Então você não pode ter a degeneração do homem sob a custa do avanço tecnológico. Muito legal que todo mundo chegou e falou, agora nós somos de direita. Ótimo. Muito bom que o Elon Musk está cortando gastos no governo americano. Maravilhoso. Vai funcionar. Muito bom que eles estão fazendo tudo isso. Muito bom que o dinheiro vai começar a secar para várias coisas que não são boas. Eu que não vou atrapalhar esse processo, pelo contrário, né? E acho que todas as pessoas deveriam abraçar isso. É muito trouxa. É muita burrice da parte das pessoas. Duas coisas acho que são muita burrice. Quem não está enxergando essa movimentação vai ficar parado no meio da história. Só que aqui, quem acompanha esse canal sabe o que eu estou falando, que não é novidade que eu estou falando agora, por quê? Todos vocês sabem que qual é o problema da pessoa entrar numa direita liberal em estrito senso? É que essa direita liberal em estrito senso, o cara vai ter que ou evoluir para uma pauta que vai englobar uma visão moral e espiritual, ou ele não vai, ou ele vai voltar para o mesmo pipeline. Não existe uma outra solução. Se você não voltar, eles entendem a autoridade de maneira meio intuitiva, porque eles são monarcas das empresas deles. Isso, muito exoticamente, o Vale do Silício entende melhor entende melhor o conceito de monarquia do que praticamente qualquer outro lugar. Bill Gates eu acho que é totalmente globalista, totalmente fechado com o globalismo, 100%. Eu acho que o Bill Gates não tem nem... O Bill Gates fez uma máquina para tapar o sol, eu acho que esse daí já se envolveu com uma pauta específica que eu nem sei se o algoritmo já passou a permitir depois que o Fauci entregou o ouro. Mas o Bill Gates, sinceramente, esse daí é creepy. O cara é esquisito. Mas enfim, fato é que o drama aqui agora é esse. Então, eu acho que nós estamos numa batalha espiritual. Ontem eu estava no Vilela, né, no Inteligência Limitada, e o Vilela falou isso. É a primeira vez que eu vi o Vilela falando isso. Ele falou, nós estamos numa batalha espiritual. Ele concordou, a gente falou isso e ele concordou. Não, existe uma batalha espiritual. Hoje, nos Estados Unidos, houve uma movimentação para a direita. Mas quem acompanha o canal sabe, para a direita quer dizer muito pouca coisa. O cara vira facilmente a direita da esquerda. A movimentação só serve quando você entende que tem uma batalha espiritual.
precisa ter um momento que as pessoas caem a ficha dessa batalha espiritual. Esse é o drama. Sim, a mudança dos empresários é fundamental para a mudança da sociedade. E quem é contra, quem fala, ai, que horror, que o absurdo Vale do Silício virar à direita. Cara, desculpa, ou você está defasado, você está ficando para trás, ou você está ficando defasado, ou você está simplesmente impedindo pessoas de migrarem para o seu lado, que é uma coisa estúpida. As duas coisas são estúpidas, né? De qualquer maneira, então você tem que abraçar a mudança das pessoas. Só que na medida que você abraça a mudança das pessoas, você não pode ser tonto e você tem que entender que, fundamentalmente, para que essa mudança finque raízes, para que ela tenha algum tipo de eficácia maior, essa mudança vai ter que ser muito mais profunda. Ela vai ter que, na verdade, envolver a própria alma. Agora, que o próprio Vilela esteja falando de batalha espiritual, que tantas pessoas estejam entendendo que existe essa batalha espiritual, que isso existe, que isso é real, que isso está acontecendo, eu acho que para ele ficou muito claro também, porque ele vai lá no terço do Frei Gilson, né? O Frei Gilson que está sendo cancelado. Por que o Frei Gilson está sendo cancelado? O Frei Gilson está sendo cancelado só porque ele reza o terço. É isso mesmo. É exatamente isso. O Frei Gilson reza o terço. Com a influência do Kurt Yarvin na direita americana. É muito menor do que as pessoas imaginam. Ele influenciou em alguma medida o Jerry Vance, ele influenciou em alguma medida o Peter Thiel, ele influenciou em alguma medida algumas das pessoas, mas a verdade é que ele não é o ícone ou o mentor dessas pessoas, não é assim que funciona. Ele é lido pelas pessoas. Ser lido não é a mesma coisa que ser um mentor das pessoas. As pessoas exageram. Conversei com uma jornalista quando eu estava lá em Londres, né? Aí a jornalista veio falar comigo, ela... não, porque tem a grande influência do Kurt Yarvin. Eu falei, cara, desculpa te falar. Kurt Yarvin só é lido por nichos, entendeu? Do que você está falando. Aí ela olhou para minha cara e ela ficou meio assim, ela falou, caramba, Eu falei, lógico, quem está sendo discutido o que a obra dele está sendo discutida nos jornais, isso aqui não é assim. Então ele tem alguma influência, mas às vezes as pessoas exageram isso. Até ontem, né? Estavam falando no podcast... E aí falaram assim, não, porque o Jordan Peterson é explosivo, porque o Olavo era explosivo, porque não sei o que é explosivo. Eu falo, cara, assim, tem comentários desses que eram tão prosaicos, né? Eram tão simples, tão óbvios, e eles são tirados de proporção. Então você pega, por exemplo, o cara fala assim, arrume o seu quarto. O Olavo falou uma vez assim, não, vai ter ideologia de gênero. As pessoas explodiam, começavam a enlouquecer, falando, meu Deus, olha o que ele falou. E assim, o que ele está falando é algo sensato, normal, nem nada excepcional, normal. O problema é que as ideias direitas são tão suprimidas que quando o cara fala uma coisa que é fora da caixa, as pessoas enlouquecem, né? Mas isso simplesmente é uma hiperreação a um fenômeno mais comedido. Existe uma treta de Nick Fuentes e Kurt Yarvin, total, né? São polos opostos, né? Absolutamente. Então, quando nós olhamos então essa situação, Guilherme, você é otimista ou pessimista em relação ao Vale do Silício? Eu não sou nem otimista nem pessimista, não existe isso. Eu acho interessante e fundamental para a mudança política global que parte da elite empresarial e financeira tenha começado a quebrar uma hegemonia progressista. Isso era inevitável, isso é natural, isso muda a política, muda várias coisas, muda inclusive o fluxo do dinheiro, de maneira muito clara. Isso é suficiente para uma mudança real? Se não mudar a parte espiritual e de valores e a formação mais profunda, nada vai acontecer. É a mesma questão, o Jordan Peterson está nesse mesmo dilema, né? Porque a mulher dele se converteu ao catolicismo, rezando o terço. E o Jordan Peterson ele precisa ser batizado, né? Falta o batismo dele. As coisas vão melhorar de fato o dia que o Jordan Peterson tem que se batizar. Ah, mas se ele se batizar, então tudo muda. Isso. Se o Jordan Peterson se batizar, tudo muda. Absolutamente tudo na vida dele muda. Isso é informação conhecida, né? O Peter Thiel lutou muito contra a depressão. Precisa se confessar, vai para o confessionário. Então, eu não estou falando como uma cobrança moralista, pelo contrário, como uma esperança e uma oração para que essas pessoas proeminentes que estão agora mais perto do que nunca desses valores
para que elas deem o passo definitivo. Jordan Peterson parece estar mais preocupado com Israel. Pois é, mas ele tinha que estar preocupado com o batismo dele, com a conversão dele. E ele é uma pessoa genuína. E ele precisa fazer esse salto. Então, o que acontece é que... eu falei isso no Vale do Silício. Eu falei, vocês não estão compreendendo. A vida de vocês vai virando... já que falou assim, o Guilherme esteve envolvido no Vale do Silício. Os caras falaram no Twitter. Eu falei exatamente o seguinte no Vale do Silício quando eu estava lá. Eu falei, olha... A vida das pessoas é sempre um drama e uma novela, e fica esse negócio, tanto que só de eu contar as histórias, as pessoas já falam, fofoca, porque a vida dos caras é uma novela infinita. E a vida fica virando uma novela infinita porque nós temos que voltar para as bases do essencial. Nós temos que voltar para os valores que construíram a civilização. Mas isso aqui é a Califórnia, tudo é novo. Não é. Na verdade, o que tem de bonito na Califórnia, você atravessa uma esquina. O cara falou pra mim aqui, a Califórnia tudo é novo. Eu falei, se atravessar a esquina tem uma missão franciscana, uma missão de Santa Clara, ali. Tipo, literalmente 2 ruas pro lado. Aí o cara ainda olhou e falou, é verdade, um dos prédios mais bonitos aqui da região. Duas ruas você atravessa, você tá no berço da sua civilização. Você não precisa ir longe. Tô falando do próprio Vale do Silício. Tem essa imagem, né? E aí, pra encerrar a nossa live... que fica na minha cabeça, que é Um Corpo que Cai, o filme do Alfred Hitchcock que se passa em São Francisco. E no Corpo que Cai você tem essa São Francisco católica antiga esquecida e agora tem a São Francisco nova, né? Que vai ficando mais cínica, que vai ficando cada vez mais... que vai ficando cada vez mais fraca, né? E aí a mulher que engana, né? Ela tem esse momento que ela encontra essa freira, né? E ela infelizmente falece ao final do filme. Mas as missões estão lá. Então você consegue enganar. Essa é uma das mensagens do Corpo que Cai. O Alfred Hitchcock era católico e é uma coisa que muita gente não sabe, que não analisa Um Corpo que Cai sob esse prisma. Um Corpo que Cai está mostrando a decadência de São Francisco. E está mostrando que quando você larga os valores, a base, você não consegue largar completamente a realidade. Deus continua lá. O absoluto continua. A barreira continua. Quando ela morre, depois de mentir tanto, ela encontrou uma realidade absoluta que nós não conseguimos escapar, que é a morte. A mulher no filme estava fingindo que ela estava com o fantasma da Carlota, ou qualquer coisa assim. Uma nobre espanhola antiga. Mas as missões existem, Deus existe, a morte existe. A freira está lá como uma lembrança de que o espiritual e o absoluto estão lá. Então, a minha esperança na Califórnia é que, como o Chesterton falava sobre o Natal, né? As pessoas vão celebrando o Natal e elas um dia vão se lembrar o que ele significava. Por que existe o Natal? Para que tem o Natal? Por que as pessoas celebram isso? Mesmo que elas celebrem da maneira mais superficial possível, né? Por que o Natal Por que o Natal existe? E na Califórnia é a mesma coisa. Elas vão habitando lá, vão construindo empresas de tecnologia e um dia talvez elas se lembrem de onde veio Santa Clara, né? Por que Santa Clara chama Santa Clara? Por que São Francisco chama São Francisco? De onde veio esse lugar, né? De onde brotou uma civilização aqui? Por que tem todos esses prédios, né? Por que a arquitetura de Stanford é desse jeito? E esse é o elo perdido que tem o potencial para redimir tantas pessoas, né? É isso, pessoal, sobre o Vale do Silício. Sem dúvida um tema interessante, né? Acho que muitas pessoas não conheciam essa história do Vale do Silício, né? Amanhã, então, tem a agenda de eventos presenciais aí, ó, várias cidades, nós vamos rondar várias cidades. Podem entrar aí no negócio. Bote o link também aí do Filosofia do Zero. Pode falar da literatura de direita.
É que a direita é a civilização ocidental, né, cara? Se você lê a civilização ocidental, você está na direita. Mas um autor interessante para ler Reflexões sobre a França, do Joseph de Maistre. Donoso Cortés é muito legal de ler. José Pedro Galvão de Souza, o nosso queridíssimo brasileiro, José Pedro Galvão de Souza. E aí, fora isso, você tem que ler os clássicos, né? Plutarco, Platão, Aristóteles, São Tomás de Aquino. Vamos voltar para os clássicos. Mas olha, então, a Filosofia do Zero tá aí o link, e pro pessoal, eventos presenciais amanhã é Vitória, tá bom? Beleza, pessoal, muito obrigado aí a todos vocês. Se inscrevam no canal os que não se inscreveram, ativem o sino das notificações e até a próxima.